Hoje, tomemos um tempo para estudar juntos a Palavra de Deus com um sermão intitulado Vamos ao céu, não ao inferno. Este ano tem sido um dos mais quentes. Por isso, temos visto diversos fenômenos meteorológicos extremos ocorrerem em todo o mundo. Enquanto a temperatura se torna excepcionalmente quente, ouço muitas pessoas dizerem: não devo ir ao inferno. No caso da Coreia, sempre que a temperatura é alta, alcança cerca de 37 graus Celsius. Até mesmo 37 graus Celsius é muito quente, e é difícil para a maioria das pessoas suportar esta situação. Porém, neste ano, essa temperatura durou, inclusive, um mês. Esteve muito calor por apenas um mês. Porém, se chegasse a fazer mais calor, seríamos capazes de sobreviver? Não podemos imaginar o quão difícil seria. Há alguns países que alcançaram 45 graus Celsius, inclusive 47 graus Celsius neste ano. Então, e quanto ao inferno? A temperatura do inferno é de apenas 47 graus Celsius? Depois deste mês, quando enfim chegou o outono, como nos sentimos? Somente então, nos sentimos um pouco mais aliviados. Nestes dias quentes, de verão, cheguei a considerar como seria o inferno. A temperatura do inferno seria de apenas 47 graus Celsius, ou 50 graus Celsius. Está escrito: serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E se alguém fosse ao inferno não apenas por um mês, mas para sempre, essa pessoa poderia suportar tanta dor? Porque Deus deixou toda a glória do céu e veio a esta terra para salvar seus filhos? Especialmente neste ano, penso cada vez mais nisto. Neste ano, não é exagerado dizer que quase toda a Europa, incluindo Itália, Turquia e Grécia, foram arrasadas por enormes incêndios devido ao clima extremo. Na Califórnia, estas condições ocorrem todos os anos como se fossem um acontecimento anual. Além disso, este ano é a primeira vez em 150 anos que a Rússia experimenta temperaturas altas. Se algo aconteceu há mais de 100 anos, pode-se entender que isso nunca ocorreu antes. Na Sibéria, Rússia, as árvores coníferas não puderam suportar o intenso calor e se tornaram muito secas, o que provocou um incêndio após o outro. Observando uma imagem capturada pela NASA através de um satélite, podemos comprovar que toda a Sibéria está agora cheia de fumaça. Além disso, em lugares como a Grécia, quase toda a ilha está em chamas. Por isso, quando as pessoas fogem em busca de ajuda, elas gritam dizendo: é como ver o inferno. Isto é o que dizem os moradores locais enquanto fogem. Quando observam estes fenômenos, é como se vissem o dia do juízo final. Por que Deus Pai e Deus Mãe vieram a esta terra e se esforçaram incessantemente para salvar seus filhos? Inclusive agora, que a temperatura é de apenas 37 graus Celsius, não podemos dormir. Pela noite, mesmo que a temperatura baixe um pouco, continuamos sem poder suportar o calor. Ligamos o ventilador e o ar-condicionado. Contudo, quando o condensador do ar-condicionado funciona o dia todo, ele pode superaquecer e causar um incêndio. Como vejo que estas situações acontecem com mais frequência, a pergunta: como seria a temperatura no inferno? De repente vem à minha mente. Quão doloroso será? Os filhos de Sião nunca devem fazer coisas que os levem ao inferno. Não devem se comportar de uma maneira que os leve ao inferno. E não devem ter uma mentalidade equivocada que os façam ir ao inferno. Devemos nos perguntar: como podemos percorrer fortemente este caminho do Evangelho ao reino dos céus, em que o Pai e a Mãe nos têm guiado e abriram para nós? Não deveríamos viver o resto de nossas vidas com este pensamento em nossa mente?
Os membros de nossa família de Sião dão muitas graças ao pai e à mãe, dizendo: agradeço muito por não me deixar ir ao inferno. Irmãos e irmãs, por mais difícil e problemática que seja a vida nesta terra, ela pode ser comparada ao inferno? Pensando nisto, tenhamos ânimo sempre. Sem importar o quanto nossa vida agora e as condições atuais estejam cheias de sofrimentos e dificuldades, nunca devemos deixar de lado a esperança pelo céu. Devemos nos concentrar mais no céu eterno, dizendo: em vez de viver uma vida que é somente momentânea e logo desaparece, devemos entrar no glorioso céu que está sendo preparado para nós no vasto universo. Com este tipo de fé, devemos percorrer a carreira com diligência e paixão. Vejamos os ensinamentos de Jesus, que veio a esta terra há 2000 anos, com a esperança de que os filhos do céu nunca irão ao inferno. Confirmemos este assunto através do Evangelho de Lucas, capítulo 16. Leiamos o capítulo 16, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que, todos os dias, se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Estou atormentado, estas palavras significam estou sofrendo. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Aqui, o homem rico está rogando a Deus que ressuscite a Lázaro, que já havia morrido, para poder advertir seus irmãos e não irem para aquele lugar de tormento. Continuando com o versículo 29, diz: Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pessoal, tomemos um tempo para examinar o coração do homem rico. Ele disse: Por favor, não deixe que eles venham a este lugar de tormento. Enquanto vivia minha vida na terra, eu não conhecia este lugar. Pensava que ser rico, possuir muitos bens e viver minha vida fazendo o que o meu coração desejava, era a verdadeira felicidade e o próprio sentido da vida. Agora vejo que não fiz nada para me preparar para entrar no céu. Porque Deus veio a esta terra na roupa de carne para nos ensinar estas palavras? Já que não se trata de uma fantasia, mas uma realidade que, com certeza, se realizará, Deus não está nos dando ensinamentos sobre o céu e o inferno, inclusive em uma parábola? Com apenas 37 graus Celsius, as pessoas dizem: Está muito calor, não posso suportar. Eu não consigo dormir de jeito nenhum. Ouço muitas pessoas dizerem que não podem suportar o clima tão quente. Porém, por quanto tempo temos que suportar este calor? Este calor insuportável dura apenas 1 mês na Coreia. Para as pessoas, é difícil suportar este inconveniente momentâneo, porém o inferno é um lugar onde elas serão atormentadas para sempre e eternamente. O homem rico desta parábola também disse:
Eu realmente não sabia que existia um lugar assim. Por favor, ressuscite a Lázaro e o envie à casa de meus irmãos para que eles não venham a este lugar de sofrimento. Se alguém voltar dentre os mortos e lhes disser que realmente este mundo existe, não se arrependerão? O que Deus, que está sendo comparado a Abraão, disse? Já há profetas entre eles e estão difundindo a mensagem de Deus. Se eles se negarem a escutar os profetas, não aceitarão esta mensagem verdadeiramente, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Hoje, nós, os filhos de Sião, devemos compreender a vontade de Deus, que veio a esta terra na roupa de carne e proclamou a mensagem sobre o céu e o inferno a toda a humanidade. Temos chegado a conhecer a obra de Deus para nos salvar, e agora vivemos uma vida de agradecimento a Deus. Contudo, deveríamos tomar um tempo para refletir sobre o coração do pai e da mãe, que pedem ansiosamente: por favor, não vão ao inferno. Por favor, vamos ao céu. Podemos ver isto através das palavras de Deus registradas nos Evangelhos de Lucas, capítulo 16, e Marcos, capítulo 9. Devemos ter sempre em mente que o inferno é um lugar de tormento. Como o povo de Deus, devemos nos desfazer de todas as ações, pensamentos e atitudes que nos levam ao inferno. Agora, vamos dar uma olhada na palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 42. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E, se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E, se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, porque cada um será salgado com fogo. Aqui, vocês acham que Jesus está ensinando a seus discípulos a literalmente cortar suas mãos e pés? Em vez disso, ele nos faz entender que, já que o inferno é um lugar tão doloroso, deveríamos, na verdade, cortar tudo o que nos leva para lá. Em outras palavras, não faça nada que te leve ao inferno. Pessoal, quão bem-aventurados somos? Haverá muitas pessoas que clamarão a Deus no dia do juízo dizendo: Senhor, Senhor, afirmando que profetizaram, expulsaram demônios e realizaram sinais, maravilhas e milagres. Contudo, Jesus dará uma resposta severa: Nunca vos conheci. Eles pensavam que se fizessem estas coisas poderiam ir ao céu. No entanto, Cristo mesmo veio a esta terra e nos ensinou o caminho ao céu. Ele abriu o caminho da verdade e da nova aliança gradualmente, mostrando-nos o sábado e a Páscoa. O que aconteceria se o pai e a mãe não tivessem nos deixado compreender a verdade da nova aliança, isto é, a verdade de Sião? E se eles não tivessem nos conduzido à cidade de Sião, onde são celebradas as festas solenes de Deus, como poderia ser garantida a nós a entrada no reino dos céus? Cada vez que pensamos nessa graça, devemos dar graças a Deus dizendo: agradeço por me deixar ir ao céu. É claro, ao longo de nossa vida, haverá dificuldades financeiras, diversos problemas relacionados ao trabalho e muitas dificuldades. Contudo, sempre devemos dar graças a Deus. Não deveríamos viver uma vida grata assim? Fomos todos expulsos do céu, apenas para viver para esta vida física na terra? Após pecar no céu, agora vivemos uma vida de arrependimento. Assim é como deveríamos passar o nosso dia a dia. Na Bíblia, Deus continua enfatizando as palavras: nunca devemos ir ao inferno, devemos ir ao céu. Por meio da parábola do homem rico e do mendigo Lázaro, e das palavras do Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 19. No capítulo 19, versículo 19 diz: E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que,
com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do... Onde foram lançados? Dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Diz que os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Na Bíblia, este lago de fogo é expressado também como inferno ou como fornalha acesa. Irmãos e irmãs, aqui, uma fornalha acesa é um alto forno nos tempos modernos. Um alto forno também é utilizado para fundir metais. As pessoas se queixam o tempo todo por não poderem viver nem a 37 graus Celsius porque faz muito calor. Isso me fez pensar, como a humanidade poderia aguentar se não tivesse inventado o ar-condicionado? Dizem que a temperatura de um alto forno é em média de 1.200 graus Celsius. Mas se pudéssemos calcular fisicamente a temperatura do inferno, é muito mais quente que isso. Por isso, o homem rico que foi enviado ao inferno disse: "Tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua." Esse foi o seu desejo. Pessoal, hoje, quando voltarem para casa, tentem molhar a ponta do dedo em água e colocar dentro da boca 10 ou 100 vezes. Felizmente, ainda há muitas oportunidades em aberto para nós. Uma vez que o juízo do inferno chegue, não há mais volta. Leiamos outro versículo do capítulo 20. Capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Realmente, o inferno é um lugar de agonia e tormento. Deus desceu a esta terra para nos resgatar, para que Satanás não nos leve a um lugar assim. É claro, inclusive hoje, continuamos enfrentando muitos sofrimentos e dificuldades. Contudo, imaginem quanta devoção e esforço devem ter feito o pai e a mãe para nos abrir este caminho gracioso. Estávamos destinados a ir ao inferno, porém, para nos guiar ao céu, o nosso Deus estabeleceu a verdade da nova aliança e nos ensinou dia e noite. Deixou-nos compreender essa verdade e escreveu os livros da vida para que tivéssemos fé. Estávamos destinados ao inferno. Entretanto, quando pensamos em como o nosso Deus mudou o nosso destino e nos leva agora ao céu, não devemos dar, verdadeiramente, graças e glória a Deus Elohim, o nosso Criador, neste dia de sábado? Não devemos nos limitar a considerar o dia de hoje como a comemoração do Criador. Em vez de pensar, neste momento me encontro em uma situação tão difícil, deveríamos agradecer mais pela graça de Deus, que nos libertou do tremendo sofrimento que poderia vir no futuro. Se pensarmos assim, as dificuldades de nossa vida nunca serão dolorosas. Não importa quais sejam as nossas circunstâncias e situações, quando pensamos em qual era o nosso destino antes, sempre podemos nos encher de alegria e transbordar de gratidão. Quando esquecemos esta maravilhosa graça de Deus, surge em nós o ressentimento. Devemos deixar que as pessoas vivam uma vida que as leve ao inferno, onde estarão em tormento para sempre e eternamente? Nós devemos ensiná-las, salvá-las e guiá-las para que vivam uma vida piedosa. Isto é o que devemos fazer enquanto vivemos nesta terra. Vejamos a palavra de Deus no capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será, onde eles entrarão? No lago que arde com fogo e enxofre. Isto significa o inferno, a saber, a segunda morte. Temos sido salvos de um mundo de dor e sofrimento.
Mesmo que em todos os verões experimentamos altas temperaturas, este ano, em particular, houve muitos incêndios florestais de grande magnitude em todo o mundo que parecem o fogo do inferno. Ao ver estes acontecimentos, muitos moradores locais disseram: é literalmente como ver o inferno, ou é como ver o dia do julgamento. Ouço muitas pessoas de todas as partes fazerem comentários como estes. É claro, eu escutei nos noticiários, mas sempre que escuto as pessoas dizerem: parece como ver o fogo do inferno. Me faz pensar, quão agradecidos estamos por ter recebido a promessa do céu através da verdade da nova aliança e evitar ir ao inferno? Suponhamos que não agradeçamos por este fato, mas consideremos nossos pequenos e temporários inconvenientes, dificuldades e obstáculos como grandes. Nesse caso, chego a pensar: não deveríamos atualizar e rejuvenescer a nossa mentalidade, assim como a nossa vida de fé? Um futuro tão brilhante nos espera. Tenhamos em conta que haverá um momento em que os obstáculos temporários em que enfrentamos hoje já não serão obstáculos de maneira alguma. Por favor, ruminem as palavras dadas pelo nosso Pai e pela nossa Mãe no livro do Apocalipse, capítulo 21. Te concederei um mundo onde não haverá morte, nem luto, nem tristeza, nem dor. Isto é o que Deus nos prometeu. Hoje, neste sábado, com a esperança de crer nessa promessa, pensemos: somos verdadeiramente abençoados. Somos os filhos celestiais mais abençoados. Tendo tal fé, demos muitas graças e glória ao Pai e à Mãe. Com isto, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.